inclusive, pouco alvo desses ataques. Mas outros colegas meus aqui das cidades têm sido muito mais atacados. Eu praticamente não tenho sido atacado, mas também sou indiretamente, porque quando ataca um colega, ataca você indiretamente, ataca a sua atividade profissional, ataca a sua profissão, o seu meio, né? E no caso específico, nós estamos aqui defendendo os colegas, nós estamos defendendo o nosso meio, não estou aqui expressando essa minha participação no seu programa como se fosse um ato de corporativismo profissional. Não, eu até sou contra corporativismo profissional. O que nós estamos colocando de maneira muito clara é que a liberdade de expressão seja respeitada, que as pessoas consigam conviver com o oposto, com o contrário, que se respeite, inclusive o contraditório, porque nós fazemos rádio, você faz, eu faço, e tantos outros colegas que fazem rádio, nós fazemos um rádio aberto, gente, com o telefone aberto, com o WhatsApp aberto, aonde os políticos, os ouvintes, as autoridades, de uma maneira geral, os segmentos os mais variados, eles podem se expressar, mesmo que aquilo que eles pensam seja contrário ao que eu penso, que você pensa. Eu respeito muito a opinião dos contrários, eu acho isso muito bom, isso é saudável, isso faz com que a gente aprenda muito. Mas nesses últimos dias, pelo menos nesses últimos 20 dias, aqui em Jacobina, a imprensa e alguns colegas têm sido realmente alvo de muitas calúnias. Essas calúnias elas são postadas em grupos de WhatsApp e também em páginas do Facebook. E ontem a Câmara Municipal de Jacobina, como uma casa de leis, criadora e fiscalizadora do cumprimento das leis, e a lei da liberdade de expressão é um direito Jacobina, como uma casa de leis, criadora e fiscalizadora do cumprimento das leis, e a lei da liberdade de expressão é um direito sagrado estabelecido como um princípio constitucional, fez ontem um manifesto, uma carta aberta à sociedade jacobina, condenando esses atos e expressando de maneira incondicional a sua solidariedade à atividade profissional, à liberdade de expressão jacobina. Então, não precisamos disso. Nossa atividade já é protegida pela própria Constituição brasileira. Então, não é a Câmara de Vereadores que vai fazer isso. A Câmara apenas está externando, como casa legislativa, aquilo que já está expresso de maneira muito clara na nossa Constituição. Então, Fábio, espero que esses ataques eles possam ser repensados. As pessoas que estão acima daqueles que atacam a liberdade de expressão repensem suas atitudes, porque essas pessoas são aquelas que mais se beneficiam com os microfones das rádios, são aquelas que mais usam. E quando chegam ao poder, aí querem tolir, porque não aceitam que um ouvinte ligue, faça uma reclamação, uma cobrança, ou que o próprio apresentador, que o próprio radialista faça uma crítica justa, faça uma crítica construtiva. Então, Fábio, eu deixo aqui o meu abraço, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado por ter convidado para tratar desse assunto aqui com vocês, aí da Rádio Piemonte. Nós aqui em Jacobina nos colocamos também à disposição e abraçamos assim com muito carinho, especialmente a você, que além de colega, é um amigo pessoal. Um forte abraço, boa tarde. Muito bem, portanto, está aí o nosso querido companheiro João Batista, nosso amigo, esse profissional, como eu disse, que dispensa comentários, pela sua competência e capacidade que tem de fazer rádio em Jacobina por tanto tempo. João, me associo exatamente ao seu posicionamento, à sua colocação e o nosso sentimento de repúdio contra aqueles que utilizam dessas práticas que é delituosa, contra a liberdade constitucional, que é a liberdade de imprensa, a liberdade das pessoas, tá? Muitos confundem isso, não sabem exatamente nem o que é uma liberdade ou um processo de regimento democrático que nós convivemos com ele aqui no nosso Brasil. Eu tenho mais de 3 décadas que estou lidando com essa profissão e pode acreditar,
E dentro desse tempo eu nunca vi exatamente acontecer o que está acontecendo agora. Os ataques, as agressões contra profissionais de imprensa, isso aumentou assustadoramente. Repórteres que às vezes na sua tarefa, no seu dever, na sua obrigação de estar ali ouvindo, buscando informações, são agredidos, são xingados, e isso está ocorrendo nos corredores políticos em Brasília, nos estados, essas manifestações contrárias à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Nós somos, sim, o verdadeiro porta-voz de uma sociedade. Como bem disse o João Batista, os assuntos que diz respeito a uma comunidade, ao cidadão, à cidadã, ou de forma individual ou coletiva, muitas vezes procuram o rádio, que é esse companheiro, esse parceiro do dia a dia de uma sociedade, e procuram para se manifestar, para esboçar a sua crítica, o seu elogio. Servem como elo direto à sociedade, uma emissora de rádio, para tratar dos assuntos eminentes da sociedade, assuntos de interesse social. Um prefeito, um vereador, ou um secretário, ou um líder político, alguns se acham no dever ou na obrigação de estarem fora da lei, de utilizar um universo chamado internet, não é para contrapor, é para atacar, de forma covarde, Esses dessabores que alguns tempos serem criticados, que estão ali para defender o interesse corporativista político que existe de governo para governo, e que são capazes de tudo. E o que eu disse antes de ouvir o áudio do João Batista, e essas mesmas pessoas, antes de chegar ao poder, sim, como disse ele também, utilizam também a imprensa para esboçar o seu pensamento ou a sua opinião contra esse ou aquele do seu adversário político. Em Jacobina, por exemplo, eu tenho um programa de rádio. Quantas vezes, e eu não estou aqui fazendo comentários dizendo que isso tem partido do prefeito municipal de Jacobina, mas estou apenas fazendo um comentário de que quantas vezes o próprio prefeito atual de Jacobina, quando o vereador, utilizou um programa que eu tenho lá para participar, era todos os sábados, quando levantava um questionamento de interesse dele ou da sociedade, era um dos primeiros, e era quase que todos os sábados, e não era evitado de falar, de esboçar o seu pensamento, de dar a sua reação contra esse ou aquele assunto abordado. E ele deveria levar essa prática da liberdade para hoje os seus subordinados a ele, aqueles que ocupam cargos públicos dentro da prefeitura de Jacobina. Chegar ao prefeito Tiago e dizer: vocês estão errados, não quero isso aqui não. Eu, como preguei toda essa liberdade à imprensa, e era isso que ele dizia, a imprensa tem que ser livre, a imprensa tem que ser democrática. Eu tenho áudios dele dizer de forma contundente isso aí. Então ele, por ser líder hoje, devia ser o primeiro a dizer, saber quem são eles, aqueles que estão se manifestando dessa forma, acusando, apontando acusações pelas redes sociais contra profissionais de imprensa, e punir. Ele deveria dar exemplo, não esperar não, que a Câmara, como disse o João, nós não dependemos dela, mas dá um exemplo, todos por unanimidade, essa carta de repúdio a esses que atacam covardemente profissionais da imprensa pelas redes sociais, e alguns sem dar cara, no anonimato, porque usam do lado covarde para atacar, não é só a imprensa, atacar a liberdade de expressão do cidadão, que está às vezes inconformado e que querem desabafar, querem criticar, querem sugerir e procuram o rádio como a fonte maior de apoio à sociedade. Então isso é terrível. E aqueles órgãos que são os nossos protetores deveriam estar nos protegendo. De que forma? Punindo esses de forma rigorosa que praticam esses atos delituosos, covardes e que fogem totalmente do processo de liberdade de imprensa e de liberdade de expressão. Era isso que deveria acontecer. Eu sou, sincera e honestamente, já disse várias vezes,
aqui, crítico. E todo mundo sabe o meu modelo, o meu jeito, o meu formato de fazer jornalismo. Porém, respeito toda e qualquer diversidade, contraditório. É para isso que aqui estamos. Assim como sou contrário àquela imprensa que é chamada marrom, aquela imprensa que está ali não para fazer um jornalismo, mas para fazer um institucional, daqueles que praticamente compraram para isso, como tem alguns aí pelo Brasil afora, porque ele perde a sua identidade construída de se fazer jornalismo com benefícios. E quando ele entrega a sua profissão ao interesse político, institucional, ele não tem mais poder para usar crítica, só apenas para trazer o lado institucional daquele que ele defende. Esse eu sou contra, mas a maioria daqueles que estão dando a sua cara, se arriscando para estar em nome da sociedade, deve ser sim protegido primeiro pela sociedade, e a sociedade protege, porque todas as pesquisas recentemente que foram feitas, a confiabilidade da imprensa é tamanha aqui no nosso Brasil, superando até as outras instâncias constituídas de poderes aqui legais, como por exemplo o próprio Congresso, o próprio Executivo, o próprio Legislativo e o próprio Judiciário. A imprensa está na frente como fator confiança da sociedade, das suas manifestações. Agora, e por que esses ataques, Fábio? Porque tem grupos ideologicamente que hoje querem construir esse caos à liberdade e não vão conseguir, porque nós não vamos admitir, nós não vamos aceitar. Só se houvesse uma mudança de regimento político nesse país para nos obrigar, nos calar o direito que temos aqui de brigar pelos interesses de uma sociedade. Mas isso não vai acontecer. Portanto, meu repúdio para esses que usam das redes sociais e que não têm coragem de ligar para uma emissora de rádio no momento que são criticados para contrapor de forma mais inteligente e equilibrada. Aí seria o certo. Mas não aqueles que não têm coragem para isso, mas são frouxos ao ponto de usar as redes sociais para atacar o lado pessoal de Beltrano, Cicrano, porque opinou em uma crítica voltada para um setor público administrativo do município. Isso é vergonhoso. Mas aos colegas que fazem a imprensa verdadeira, eles estão seguindo em frente, porque são encorajados para isso, determinados para isso, estão na profissão para isso, tá? E para quem conhece a minha história, eu não gosto muito de individualizar a coisa. Eu, na minha vida profissional, poucas das vezes que já fui atingido, inclusive de forma pessoal, mas isso fere quando nós sabemos que estamos aqui cumprindo com o nosso papel, com a nossa função e tentando cada vez mais fazer a coisa certa. Sei que no mundo que a gente vive, e eu já disse isso e volto a repetir, nós temos as nossas preferências. Todo mundo. Não existe aquele que diga, olha, não tem um preferência. Tem. Até política. É um mundo que é assim. E cada um tem esse direito para isso. Agora, o que eu não posso também é trazer a minha preferência individual, a minha preferência pessoal e impor à sociedade. Isso eu não posso. Agora, opinar, sugerir, criticar, isso eu posso. A quem quer que seja, que não ande no caminho correto de uma legislatura, no caminho correto do poder executivo, até do poder judiciário, ou de um cidadão simples comum, que possam ser merecedor de uma crítica. Então, liberdade está para isso, para a gente ver as coisas que estão certas, e tentar aqui cada vez mais acertar, mas ver as coisas que estão erradas e cobrar os acertos, cobrar a correção, a responsabilidade, e principalmente quem paga para isso, que são esses que são agentes públicos, servidores públicos, passivos de erros e acertos, e de críticas. Se quer uma imprensa que trate só do lado institucional, tem que procurar uma outra, comprar, entrar em processo de concessão e botar uma que diga aqui, nós estamos só prontos para isso, para fazer o que vocês querem, publicar o que vocês querem. E aí só no regime da ditadura, amigo, aquele regime que passava tudo dos interesses
dos senhores mandatários. Mas os errados, nem uma vírgula poderia ir ao ar. Mas nós estamos num regime diferente e tem que ser aceito. E tem que entender isso. Então, o meu repúdio aqui para encerrar, aqueles que, repito, vocês aí, peguem esse áudio, vocês que fazem isso são covardes. Vocês são incapazes de dar o nome e de ligar para uma rádio e dizer: sou eu, fulano e beltrano, moro em tal lugar, quero discordar de você. Mas usam as redes sociais para impor o seu pensamento e a sua crítica ofensiva contra quem usa do poder de liberdade para expor a sua opinião. Isso é lamentável. João Batista, obrigado, irmão, pela sua colaboração.